Y siempre tenemos que falar do cliente como ponto de início de qualquer coisa dentro dos negócios. É Porque o o customer cliente é o centric. que... exatamente, o customer centric. É. E customer centric, muitas pessoas falam do customer centric, mas falam do conceito, mas não atuam assim. Porque Com uma visão. todos entendemos o conceito, é bem simples, mas quando você fala de por que vamos ter uma mudança dos negócios. A razão por que vamos ter uma mudança dos negócios é porque o Covid está criando uma disrupção comportamental mais que tecnológica. E isso é porque temos que pensar nos clientes primeiro. Para nós, por exemplo, no mundo logístico, o cliente tem dois clientes. Sempre tem o cliente com quem temos o contrato, mas esses clientes estão dando serviço, estão dando uma oferta a outro cliente final. Então, para nós sempre é importante pensar quem é o cliente direto e quem é o cliente do cliente. Porque o cliente do cliente, ao final, é a ele com quem temos que estar assegurado que estamos bem conectados com seus objetivos e seu comportamento para saber como podemos responder em termos de soluções logísticas, de tempo, expectativas. Então, acho que hoje o que estamos olhando são três coisas principais. Uma, as pessoas vão estar mais em casa, vão estar trabalhando de maneira mais remota, e isso cria múltiplas coisas. Cria que vão ter uma necessidade de apoio e de relacionamento com os clientes que vai ser muito mais virtual do que antes. Vou falar de um exemplo bem simples. Para mim, no meu trabalho, antes, algumas vezes, tem uns clientes importantes que me pediam viajar na Europa só para uma reunião de 2 horas. E como são clientes Por mais tão importantes... próximo que seja, né, para vocês. Sim, mas como são clientes tão importantes e são reuniões tão importantes, você falava, ok, vou viajar, vou fazer, porque o cliente estava pedindo uma reunião importante, estratégica, cara a cara. Agora, isso no futuro, vai ter uma pergunta, é necessário viajar? Então, a primeira mudança é assim, vamos perguntar se tem sentido fazer isso ou estamos fazendo isso porque vamos acumulando umas costumes culturais, hábitos que hoje não são necessárias. Porque hoje talvez não é necessário. Talvez é necessário, mas não é sempre necessário. Então, vamos ter essas perguntas como pessoas, falar, olha, tenho que viajar e passar tempo no avião, ter todo o tema de poluição, porque voar para o meio ambiente é malo, tem muitas coisas lá. Então, como pessoas, vamos fazer essas perguntas que antes não fazíamos. Isso é uma primeira coisa. 2, vamos ter mais necessidades de contactos virtuais e vamos estar também mais confortáveis com relações virtuais. Então, tem que criar, as empresas hoje, o que tem que criar é uma cultura digital, não só com os clientes, mas também internas. Isso é muito importante. Hoje, estamos falando de uma mudança dos clientes. Tem que criar uma cultura digital de relacionamento com os clientes e também uma cultura digital interna. Porque trabalhar virtual ou relacionar com clientes virtual, não temos experiências. Ninguém tem experiência. Porque fazer uma videoconferência não é ter uma cultura virtual. Uma cultura virtual bom, como vamos fazer para criar relações com o assim, com uma chamada assim? Isso é a pergunta do dia de hoje. E também como vamos a desenvolver confiança com clientes, com pessoas, sem estar em frente de um cliente. Essas são as coisas que temos que já, como organizações, pensar e desenvolver. Porque eu estive falando com muitas companhias durante a crise e com muitas pessoas, e quando eu perguntava
quando foi a última vez que você falou com seus 10 clientes mais importantes? Quase sempre a resposta foi antes da crise. Então eu perguntava, e por que não agora? Agora é um momento que eles mais que nunca precisam de esse relacionamento. Porque não posso viajar, porque tem outras prioridades, porque estamos aí apagando fogo, estamos com muitas coisas aqui. Ok, mas há um tempo de crise, é o momento mais crítico para estar muito perto dos clientes e já começar a desenvolver esse tipo de relações virtual e falar a um cliente, olha, por que não fazemos um café virtual? E vamos falar não vamos falar negócios, vamos falar só sobre E as pessoas dizem, como um café virtual só para falar da vida? Bom, isso é o que você fazia em um restaurante antes com os clientes. Então, por que não? Pode falar, mas a verdade é que também fazíamos isto antes com os clientes e muitas das conversações de confiança e de relações passam por isso, não passam por uma videoconferência com 10 pessoas falando dos negócios. Isso é o mínimo que tem que fazer. Isso não é criar relações com clientes. Então, é bem importante, tem que pensar nisso e tem que mudar as culturas de muitas das pessoas hacia não esperar até que isso passe e também já ter ações concretas para ter uma mudança dentro das organizações em como pode ser uma companhia exitosa fazendo negócios virtual e gestionar relações virtual.